Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a nova lição do quarto trimestre, né? Unidade em Cristo. Esse assunto é de extrema importância para nós hoje, porque nós não estamos unidos. Se estivéssemos, não seríamos Laodiceia, certo? É isso aí. Hoje é quinta-feira, é o dia 6 de setembro, véspera do Dia da Pátria, e eu amo muito a minha pátria celestial. Tenho vergonha de ser brasileiro, né? Mas tenho orgulho, digamos assim, de pertencer ao reino dos céus, de seguir a Jesus Cristo, de pertencer a Deus. Queria só dizer uma coisa antes da oração. Deus faz parte da lição. Deus é a lei, não é? Isso aqui na Terra não funciona. Aqui na Terra, quando alguém é a lei, se torna um imperador, um ditador, um dominador. Mas Deus é a lei, escutem bem. Ele é o primeiro a seguir a sua lei como exemplo de obediência. Aí está toda a diferença. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos nesses estudos agora dessa nova série a respeito da unidade. É muito importante. Em nome de Senhor Jesus Cristo, amém. Pois bem, a primeira lição aqui tem a ver com a criação. E não muito depois da criação, a queda. Eu não lembro mais, mas uma vez eu vi um estudo de que Adão e Eva teriam ficado no jardim em perfeição em torno de uns 30 anos. Não lembro mais bem, mas tem a ver com a cronologia, né? Isso não é tão importante quanto tempo ficaram, se foi 30, se foi 3 anos ou se foi 3 meses. O problema é que caíram e nós estamos juntos na queda, né? Esse é o problema. A boa notícia é que existe solução para isso e nós estamos juntos nessa solução. E é o que estamos estudando aqui, não é? Então, por exemplo, já vamos para o verso dessa semana, que aparece depois mais adiante, né? Na parte quarta-feira, mas nós vamos ler agora aqui. Está em Gênesis 15, versículos 5 e 6. Então Deus conduziu Abraão até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse aqui é o ponto importante. Abraão acreditou. Abraão teve fé e agiu. Quando Deus disse, então agora você pega as tuas coisas e sai da tua terra, te separa dos teus parentes e vai para onde eu te mandar. Eu vou te dizer. Foi a mesma coisa quando saíram do Egito. Eles sabiam que iriam para Canaã. Abraão nem isso sabia. Mas eles não sabiam por onde iam passar, não é? Dizem que os antigos cientistas contaram as estrelas e encontraram 5.219 estrelas. Só na Via Láctea hoje são mais de 100 bilhões. Quantas galáxias existem? Também mais de 100 bilhões. Então, é impossível contar todas as estrelas, de fato. O que Deus estava querendo dizer, olha, a nação que vem de ti vai ser enorme, vai ser muito grande. Hoje poderia ser mais de 7 bilhões de pessoas. Poderiam ser todas as pessoas do mundo, não é? Pois bem, quando Deus criou, logo no início, lá no Éden, faltou uma coisa que não devia ter mesmo, que era o conhecimento do mal. Qual é a grande vantagem em se ter o conhecimento do mal? No que isso ajuda para a felicidade, para a boa vida,
né? Para a coerência, para a empatia, para a concórdia, né? Para a unidade. No que isso ajuda? Nós temos hoje muito conhecimento do mal. E as televisões, parece que a maciça maioria, quase todas as televisões, vendem a preço caro o conhecimento do mal. Filmes, novelas e um monte de outros programas que são lixo. Por exemplo, o Big Brother Brasil, A Fazenda, etc. Isso é lixo. Ali só tem conhecimento do mal, dos maus costumes, do que é antibíblico. Isso está ajudando em quê? A não ser a piorar. Para que serve o conhecimento do mal, né? Então lá, Adão e Eva não tinham conhecimento do mal e viviam numa, quase que dá para dizer, ingenuidade. Mas melhor dizendo, numa pureza. Era tudo bom. Era ótimo. Eles não se preocupavam com nada e também não tinham mal. Não só não havia o conhecimento do mal, como não existia o mal. Isso era... Eles foram feitos à imagem de Deus, ou seja, eles, como Deus, também tinham a lei no coração. Eles não eram a lei, mas a lei estava no núcleo do seu entendimento. A lei governava toda a mente. Então eles só pensavam no bem, eles só pensavam em amar, só pensavam em servir, só pensavam em fazer o outro feliz, em ajudar, etc. Como Jesus, que disse que eu não vim aqui para ser servido, eu vim para servir. Aqui na terra, os grandes, quanto maior, quanto mais poderoso, mais ele precisa ser servido. No céu, quanto mais poderoso, mais ele quer servir. Deus serve o universo inteiro e para isso ele é infinitamente poderoso, capaz, inteligente, onisciente, onipresente, etc. Senão ele não conseguiria servir tão bem. É isso que é Deus. Deus é diferente, né? Então, lá no início, eles se davam bem. Até o dia em que, né, a serpente apareceu. Aí, Eva se sentiu atraída. Que coisa mais interessante, olha só. O ser humano foi feito curioso, porque se não fosse curioso, ele não seria capaz de desenvolver, de criar, etc. E tal. E tem que ser curioso, nós temos que ser curiosos, né? Nós temos que cuidar da nossa curiosidade. Tem certas coisas que atraem muito e que não servem. São coisas ruins. Pois bem, então Eva foi lá e acabou comendo daquele fruto e levou para Adão numa felicidade total. Ela não morreu, não aconteceu nada, aparentemente. E quando Adão levou um susto, bom, para não ficar sozinho aqui, eu vou comer também. Aconteceu que, quando Deus apareceu lá na viração do dia, Adão culpou a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Olha o que tu me deu. Olha bem, a mulher que tu me deste. Essa que me trouxe o fruto. Então ele culpou a Deus e culpou a mulher. E Eva culpou a serpente. Então eles dois que pecaram, nenhum deles era culpado. Deus era culpado. E a serpente, Deus e a serpente, né? Deus e o diabo eram os culpados, eles não. Assim começou. E aí foi indo, né? E hoje nós estamos aqui. A violência é uma atração, é um negócio, é um grande negócio, né? Lembram ali da Pax Romana, em que os imperadores levavam espetáculos de violência, os gladiadores, etc. e tal lá, se matando e o povo adorando ver isso, porque agora o que atrai é a violência. Por exemplo, lutas de boxe, quantos irmãos, e pastores inclusive, são atraídos por luta de boxe. Pensa um pouquinho que coisa mais... É violência, não é? Jogo de futebol, isso é violência. Quantos de nós, inclusive em sermões, eu já ouvi pessoas dizendo: o meu time que é o mais poderoso de todos, e assim vai. Nós somos adoradores da violência, nós, humanidade. A criminalidade, as drogas, doenças, sofrimento. Gente, eu fiz uma pesquisa, existem 44 conflitos em andamento. Alguns menores, de menos extensão, outros são guerras mesmo, né?
existem hoje entre 6.000 a 8.000 doenças raras. Então a doença em si, aquela doença em si é rara, mas tem tanta doença rara que você conhece vários por aí que estão com ela, né? Sai na televisão a cada pouco, né? Divórcios. O que é um divórcio? O divórcio terminou o amor, ou então nunca teve, né? Matam-se uma mulher a cada 2 horas no Brasil, o feminicídio. Uma grande parte, parece que 60 e poucos por cento, pelos seus companheiros ou maridos. Mas que amor é esse que o marido tem por sua esposa, que mata ela? Aliás, antes de matar, batia, fazia ela sofrer e depois matou por amor. Ó. Pensa um pouquinho. A incoerência total, né? O amor de quase todos esfriará, disse Jesus. Bom, então assim começou. E aí foi para a Torre de Papel. Aí teve o dilúvio. Deus teve que destruir. Isso foi um ato estranho de Deus. Deus não é um destruidor. Foi um ato estranho. Não tinha mais como salvar a humanidade. Só deu para salvar uma família, a de Noé. Então aí Deus garantiu, olha, Noé, vou fazer o seguinte. Agora que você está aí fora, etc. Agora vai começar a chover. A cada pouco vai chover agora. O regime é diferente. Mas vocês não se assustar. Cada vez que vier nuvem, vier raio, trovões, começar a chover, vai aparecer um arco-íris, né? E isso quer dizer o seguinte: esse arco-íris é fruto da refração da luz do sol entre pequenas gotículas de água. Mas eu vou te dizer o seguinte, Noé, isso quer dizer assim, que eu não vou mais destruir a terra por água. Então não se assustem quando vier a chuva. Duvidaram. A Noé e os filhos lá, etc. creram. Mas depois duvidaram. Daí veio um tal de Nimrod, etc. Não é assim não. Não confiamos. Não, vem chuva. Um dia desse vai acontecer de novo. E aí construíram uma torre. Era para ele se espalhar, encher a terra, né? E seria uma beleza, porque todos falando a mesma língua. A hora que estivesse vivendo no Japão, se encontrasse com aquele que está na América do Norte, iam se conversar, talvez num dialeto um pouco diferente, mas iam se entender bem. E aí construir a torre, etc. e tal, para o orgulho. Nosso orgulho, né? Nosso poder, nossa competência, nossa capacidade. E construíram e foram fazer uma torre que eles queriam que fosse tão alta que caso viesse o dilúvio, eles iam subir lá em cima e ficar olhando, esperar, né? Levar alimento, etc. tal, junto, né? Fazer uma torre bem grande. E outra coisa também, vamos adorar o sol, né? Então a gente chega mais perto do nosso Deus. E essa foi a ideia. Deus acabou com essa bobagem, né? E fez com que cada família, Deus trabalha muito em família, cada família falasse uma língua só. Então as famílias não se separaram entre si, mas não se entendiam uma família com outra, né? Isso tem que ver lá em Gênesis, não me lembro qual é o capítulo, né? E aí se formaram as nações, culturas diferentes, etc. E entre as nações começaram a se estranhar, porque tem as nacionalidades diferentes, como por exemplo hoje Brasil e Argentina não se bicam muito bem, né? Então é uma coisa assim que é todos filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, que se acham estranhos, né? Aí se formaram as culturas diferentes e começaram os problemas. Num mundo como esse, pensa um pouquinho como é que vai manter a unidade. Na igreja, por exemplo, com tantas culturas, com tanta coisa influenciando de tudo que é lado de forma diferente pro mal, né? Bom, passou o tempo, Deus pensou, não, Deus já tinha planejado tudo antes. Deus não é pego de surpresa. Agora o que eu vou fazer? Não, eu vou chamar Abraão. Abraão está um sujeito bem legal. Não, Deus já sabia que iria fazer. Satanás é que vai se adequando. Satanás não tem capacidade de prever o futuro, mas Deus tem. Então, Deus sabe. E isso é uma coisa que me fascina. Deus conhece o futuro e eu gosto de Deus. Por um dos motivos é esse, não é o único, mas é um forte motivo. Então Deus chamou Abraão. Abraão é o seguinte: tu vai ter que sair daqui, dos teus parentes, né? E você vai para um lugar que eu não vou te dizer agora, mas eu vou te indicar. Você vai indo e eu vou te guiando. E Abraão
foi informado que ele seria o pai de uma grande nação. E Abraão creu. Ah, tá, então se tu diz que vai ser, então vai ser. E daí isso ele foi imputado por justiça, ou seja, em função de que Abraão creu em Deus. Porque Abraão creu só na palavra de Deus. Deus não fez ali um milagre, uma coisa espantosa, uma coisa miraculosa, etc e tal lá. E Deus também não mostrou para Abraão o futuro dali há 1000 anos, como é que seria a sua nação. Não, Deus disse assim, Abraão, de ti vai vir uma grande nação, de ti e de Sara. Os teus filhos serão uma grande nação. Dá uma olhada para o céu, conta as estrelas. Se tu conseguir contar, tu contou quantos serão teus filhos, quantos serão teus descendentes. E Abraão, se tu disse, é porque é. E isso foi, nisso ele se tornou o pai da fé. Depois Abraão teve umas falhas ali, etc e tal, né? Mas no final da história, Abraão fez mais uma grande demonstração de fé quando Deus lhe pediu, olha, mata teu filho. Teu filho Isaac, o único filho esse que é para ser o teu descendente, para formar uma grande nação. Abraão nem falou para Deus, não, mas espera aí, como assim? E daí? Como é que fica? Não, Abraão disse, de alguma maneira Deus vai resolver esse problema, né? Assim, Deus proverá. Não sei como, mas a essa altura Abraão já tinha muito mais fé que lá no início, né? Aí se tornou pai da fé. E Abraão obedeceu. Ele acreditou, aqui diz, ele acreditou que Deus lhe daria um filho. Depois confiou no plano da salvação e acreditou que Deus resolveria a questão da morte de Isaac. Abraão acreditava assim, não, vou acabar matando ele e Deus vai ressuscitar ele de novo. Isso é óbvio. Nem matou. Na última hora não matou, na última hora surgiu o substituto, que era um cordeiro, ou seja, que representava o próprio Senhor Jesus Cristo. Que beleza, né? E essas histórias me fascinam. Isso é Deus, né? Enfim, veio o povo escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus, Deus falou até para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção ao mundo, ou seja, sê tu uma influência positiva, uma influência espiritualmente positiva, para que o mundo olhe para essa nação poderosa, feliz, sadia, inteligente, criativa, construtiva, inventiva. Enfim, essa nação exemplar, olhando para ali, eles vão dizer, mas qual é o Deus deles? Né? Já teve a rainha de Sabá, falou, mas deixa eu dar uma olhada no Deus de Salomão lá, que coisa mais impressionante. Mas também foi por ali só, né? Porque até depois o próprio Salomão adorou Astarote, adorou outros deuses que não eram deuses. E então Israel era para ser uma nação exemplar, uma nação de sacerdotes, não precisava nem rei, sacerdotes, guiada por Deus. Tudo daria certo. Pensa um pouquinho. O Criador do mundo pode fazer com que o regime das chuvas favoreça, pode fazer com que a fertilidade da terra favoreça, pode fazer com que a semente cresça, com que o gado não adoeça, com que os seres humanos não adoeçam, que sejam sadios. Ele pode fazer isso tudo, uma vez que sendo obedientes. Ele vai orientando, vai dirigindo, vai influenciando, vai exercendo seu poder e faz com que tudo dê certo. Não é? O que a nação fez? Se isolou do mundo. Era para ser influência no mundo, se isolou do mundo. E acabou dizendo, nós somos judeus e os outros todos são gentios. Quem salvou a nação para que fizesse, para que cumprisse a sua missão? Jesus Cristo. Só Ele. Teve várias tentativas de retorno. Josias foi uma tentativa muito poderosa. Eu gosto muito do rei Josias, estudar ele é muito bom, né? Mas, enfim, no ano 34 depois de Cristo, a nação, como nação, não como pessoas, não foi rejeitada. Só vocês não serviram, vocês decepcionaram, vocês não serviram, agora vai ter uma igreja aqui. A igreja saiu com grande poder, pregando poderosamente, depois se acomodou também, foi perseguida, etc. Continua acomodada até hoje, mas vai receber grande poder no final e cumprirá a tal da missão, né? E Jesus volta. Bom, unidade mesmo, só no céu.
ela vai ter aqui na igreja, bem no finalzinho, após a sacudidura. Infelizmente, eu não acredito que vamos ter unidade antes. Podemos ter. Isso não é uma profecia que não vai ter porque não vai ter. Não é. Poderíamos ter. Mas eu não acredito. Mesmo. Infelizmente. Santíssimo Deus que está no céu, que o meu coração e o coração de quem está ouvindo esteja predisposto a obedecer. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.